Com certeza você já ouviu falar em AVC, acidente vascular cerebral. Ele é uma das maiores causas de morte entre os brasileiros. Nossa equipe ouviu diversos profissionais para falar sobre o diagnóstico, tratamento e principalmente sobre as formas de prevenção desse problema. As artérias carótidas, juntamente com as artérias vertebrais, localizadas no pescoço, fornecem o fluxo sanguíneo para o cérebro. A obstrução dessas artérias é responsável pelo acidente vascular cerebral, que pode se apresentar na forma crônica ou aguda. Os pacientes que desenvolvem a obstrução nas carótidas sentem alguns sintomas característicos. Os sintomas podem ser transitórios, AVC isquêmico transitório, em que o paciente se queixa de uma perda de visão, de uma perda de movimentação, geralmente no braço, dificuldade muitas vezes de falar ou de articular palavras, e isso, quando regride em menos de 24 horas, se diz que o AVC é isquêmico transitório. Por quê? Porque regrediu em pouco tempo. Quando não regride em 24 horas, se chama de AVC isquêmico permanente. Segundo o oftalmologista Breno Bart, as perturbações visuais são ocasionadas pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Existem alguns casos de insuficiência vascular cerebral em que pode ter dois tipos de complicações oculares. Uma por diminuição da irrigação sanguínea das estruturas oculares, no caso da retina e as outras estruturas oculares, e a outra seria pela própria isquemia da região occipital, que é onde há a interpretação da imagem no cérebro. O comprometimento da visão vai desde a cegueira momentânea até a perda da visão definitiva, e se estuda ainda uma relação do problema com o desenvolvimento do glaucoma. Pode ser tanto por uma perda transitória da visão, que é a mais comum. Ela pode haver a queixa de perda de campo visual, a pessoa não enxerga determinado quadrante, ou quadrante superior, quadrante inferior, ou lateral ou nasal. Pode também ter um embaçamento da visão e também realmente a perda de qualidade de imagem, visão apenas de movimento de dedos, devido a isquemias retinianas. Quando a obstrução é agravada, o paciente desenvolve o acidente vascular cerebral. Ele costuma sentir fortes dores de cabeça, dificuldade para falar, tontura súbita e outros sintomas. O acidente vascular cerebral é uma das causas mais frequentes de morte entre os brasileiros. O problema tem sido estudado para que se desenvolva formas de atendimento mais eficazes para a redução do número de vítimas fatais no país. E já existe uma medicação capaz de desfazer a obstrução nos pacientes com AVC do tipo agudo. São os trombolíticos, são medicações que eles têm o poder de desfazer um trombo, né, que está em evolução. E esse tratamento ele precisa ser feito nas primeiras horas de iniciado o quadro. E para isso é necessário que o paciente, ao ter os sintomas de alerta, procure de imediato um serviço médico e de preferência um serviço de referência treinado, com uma equipe treinada, especializada em fazer esse tipo de tratamento. O atendimento deve ser o mais breve possível para evitar danos graves. O neurologista alerta para as sequelas que podem ocorrer nos pacientes acometidos pelo AVC. Você pode ter pacientes com sequelas não invalidantes e com sequelas invalidantes, né? Em torno de 50% dos pacientes podem sair com sequelas invalidantes. Segundo o Dr. Ábido Farré, o diagnóstico é realizado por meio de avaliação clínica e uma série de exames. Uma vez que se identifique que os sintomas que o paciente se queixa realmente tenham conotação com estenose ou microembolia de carótidas, você tem que fazer um ultrassom, que é um ecodoppler, que vai identificar melhor a presença desse estreitamento, dessas placas ulceradas nas carótidas. Uma vez confirmado isto, e se o paciente tem indicação pelos sintomas ou pelo estreitamento de intervenção, então se passa para o passo seguinte, que é a realização de uma angiografia de carótida e cerebral. O especialista explica ainda as formas de tratamento disponíveis para a insuficiência vascular cerebral, para que ela não chegue a provocar o AVC. As formas de tratamento são a cirurgia convencional e a angioplastia de carótida. Não é indicação para todo mundo. Um bom grupo de pacientes ainda vai ter indicação da cirurgia convencional. Mas, se optado pela angioplastia de carótida, é um procedimento feito normalmente pela região inguinal, em que se penetra com um catéter, com anestesia local, mais uma sedação. Se chega no local da carótida comum, com esse catéter, e a partir
dessa posição do catéter se passa o filtro de proteção, que é uma peça fundamental e que a partir do desenvolvimento do filtro de proteção possibilitou um grande avanço e segurança na realização da angioplastia de carótida, porque o filtro previne a microembolização na hora de passagem do stent, na hora da angioplastia com o balão que se angioplasta após a colocação do stent. O fisioterapeuta é um dos profissionais responsáveis pela recuperação desse paciente, junto ao terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo. A equipe começa a atuar desde a UTI até que o paciente se recupere por total. A primeira abordagem do fisioterapeuta é na própria sala de urgência, em conjunto com a equipe interdisciplinar, com o enfermeiro, com o neurologista que vai receber aquele paciente, e aí a gente faz esse trabalho mais com uma abordagem respiratória. As funções motoras sensitivas, elas iniciam a partir do momento que o paciente chega na unidade de terapia intensiva. Então a gente vai trabalhar a partir desse momento inicialmente com mobilizações passivas, que normalmente esses pacientes são sedados, ou não tem, mesmo que não estejam sedados, eles não têm um movimento de um lado do corpo, a gente inicia com mobilizações passivas, e a partir daí o estímulo para que ele realize os movimentos normais. Para evitar tudo isso, é preciso prevenir o problema com algumas medidas e hábitos saudáveis. Que não pode ter hipertensão, não pode ser fumante, porque não tem o que discutir mais, o cigarro, o fumo é um fator decisivo no aparecimento de aterosclerose, e a aterosclerose, uma das localizações prediletas dela é na bifurcação das carótidas. Evitar não ser diabético. Como é que se evita não ser diabético? Tendo uma atividade física regular, não sendo obeso, não comendo açúcares e doces em excesso. Uma vez que o paciente seja diabético, manter um bom controle do diabetes para se comportar como se não fosse diabético em termos de glicemia. Cuidar da alimentação, praticar atividade física regular, dormir bem. Uma rotina saudável vai lhe ajudar a prevenir não só o AVC, mas um leque de outros problemas, como, por exemplo, o infarto, o diabetes, a hipertensão, entre outras doenças. Portanto, está mais do que na hora de você começar a priorizar a sua saúde.